Bom, me chamo Fábio, sou fellow de córnea e catarata, né, do Serviço de Oftalmologia da Unicamp, e hoje sou responsável por mostrar aqui um caso cirúrgico. Esse caso não sou eu que operei, mas foi um ex-fellow do nosso serviço que gentilmente me cedeu o caso para que apresentar para vocês, certo? Então, estamos diante aqui de um caso de uma catarata branca, certo? Intumescente. Deixa eu só rolar, certo? Então, vamos lá. Começando a cirurgia com a incisão principal, andando a 15 graus. Eu vou tentar ser mais interativo aqui e vou ver se consigo aqui nos momentos importantes convocar aqui a opinião de alguém que está aqui participando na reunião. Então aqui ele colocou o azul, né? Importante nesse caso, como falou o professor na aula anterior, já que nós não temos o reflexo vermelho aqui visível. Então nessa cirurgia sim o azul é importante. A metilcelulose, câmara anterior. E aí, eu gostaria de saber se tinha algum R3 disponível aqui que pode falar qual que é a abordagem, como ele abordaria essa cápsula Rex nesse momento, se disponível, né? Se também ninguém se manifestar, eu continuo aqui. Fazer uma punção para ver se sai córtex liquefeito. Isso é uma boa opção. Porém, na cirurgia aqui em questão, não foi a opção escolhida, foi direto com o trata, né? Na confecção do flap. E ao iniciar a cirurgia, observou-se esse vazamento grande, né, desse córtex liquefeito, leitoso, e aí foi interrompido a cápsula Rex. Ele optou por encher mais a câmara anterior com metilcelulose. Observou que não correu, felizmente, não correu a Rex, e aí ele agora sim entrou com uma agulha de insulina, aspirou o córtex liquefeito, e aí deu continuidade na cápsula Rex. A cápsula Rex, eu vou adiantar aqui um pouquinho, por conta do tempo, foi uma cápsula Rex circular, contínua, sem maiores problemas. E aqui aqui já viu que esse núcleo, né, que restou ali, está solto, então não houve necessidade de dissecção ou algo do tipo. E aí, indo para a técnica de fratura, ele escolheu o Phacoshop, já que o núcleo estava bem solto, então acho que realmente a técnica de escolha mesmo nesse momento, ideal. Teve um pouco de dificuldade justamente naquele ponto em que foi dito na aula anterior para o professor, acho que a caneta estava um pouco superficial no núcleo, então na hora que ele tentava fazer a fratura com o shock, a mecânica, o núcleo rodava e saía da caneta, né? Então teve esse um pouco de dificuldade, mas logo depois ele ajustou, entrou mais profundo na catarata e aí conseguiu fazer a primeira fratura, né? E aqui a cirurgia foi seguindo os passos, né? Aqui as conquistas dos outros pedaços, né? Vou adiantar aqui também, mais um pouco aqui. Então, aqui, nesse momento aqui, restando aí só metade do núcleo, né? Então, muito importante a proteção da cápsula posterior com o chopper, justamente para evitar da cápsula vir de encontro à ponta da caneta. Então, vamos observar aí que ele sempre que está finalizando aí a faca musculação de um pedaço, ele coloca o chopper lá, um pouco mais embaixo, na frente da caneta, para evitar que a cápsula venha de encontro com a ponteira. E aí, assim, a cirurgia aqui continua sem intercorrências. E foi colocado uma lente de 3 peças no saco capsular, sem também nenhum problema, incisões hidratadas, né, aspiração de metil, incisões hidratadas e cirurgia finalizada com sucesso. E aí, para trazer um pouco mais de discussão desse passo aqui, deixa eu voltar um pouquinho. Aqui, ainda na cápsula Rex, aqui nesse momento, eu trouxe aqui um outro vídeo
do Dr. Vitor, né? Vitor, vamos lá, deixa eu só colocar aqui, foi apresentado no Brascas em 2022, se não me engano. Eu acho que ganhou o segundo melhor caso clínico do Congresso. E aqui, só para vocês observarem, perdão, ele conecta a agulha de insulina, ah, olha lá, ó, conecta a agulha de insulina na própria via de aspiração, e aí, dessa maneira, ele já entra, né, com a ponta, o bisel voltado para baixo, aspirando, entra na cápsula anterior, aspira o córtex, né, e ah, após esse passo, ele inicia a REX com segurança. Então, só mais uma técnica aí que eu acho que, não sei se todos conheciam, que eu achei bastante interessante mostrar para vocês. E aqui a catarata é finalizada também, sem intercorrências. É isso, muito obrigado. E aí vamos para aí as discussões. Perfeito, Fábio, obrigado. Ah, Primeiro, aqui falando. deixa eu Assim, parar. de compartilhar, né? Pronto, parei. Primeiro, falando sobre estrutura de apresentação de caso, que eu acho que é uma coisa que vocês têm que aprender também, né, para apresentar caso em congresso e tal. É isso aí mesmo, tá? Normalmente, em congresso, a gente tem 5 minutos para apresentar o caso, e aí você tem 5 ou 10 minutos de discussão, né? Então, a ideia é realmente, sempre que a gente vai apresentar caso, do jeito que você fez, a gente compacta ele ali em 5 minutos, né, apresenta o que interessa, e depois aí os discutidores vão ter tempo de colocar as coisas, de discutir e tal, tá? Inclusive, quando a gente apresenta casos, às vezes tem lá uma sessão que tem prêmio, uma coisa e outra. Se você passar de 5 minutos, você começa a perder ponto, né? Aí é assim que a coisa funciona aí nos congressos. Acho que é importante vocês saberem também. Falando de catarata branca, essa técnica do Vitor é muito conhecida, né? Muito interessante. Eu não uso no meu dia a dia, mas eu uso uma coisa muito parecida, né? Em vez de aspirar com a aspiração do faco, eu acostumei a fazer exatamente a mesma coisa, mas com uma seringuinha de insulina mesmo, tá? Então eu coloco a agulha na seringa de insulina, mas eu também cravo e entro aspirando, tá? Só para vocês entenderem a lógica, por que que a gente tem que fazer isso? Então a gente faz isso para evitar a bandeira argentina, tá? Por que que a bandeira argentina acontece? Vou mostrar igual eu fiz hoje, ó. Vamos supor que o celular, dá para ver, né? Que o celular aqui seja o núcleo, tá? E aqui a cápsula em volta do núcleo. A grande questão é o líquido que está acumulado aqui, ó, entre o núcleo e a cápsula posterior. É esse líquido que faz você abrir, você ter lá em cima, né, a bandeira argentina. Então, tudo isso que a gente faz, seja essa técnica do Vitor, seja essa que eu uso com a agulhinha, é a ideia de você, de alguma forma, você deslocar o núcleo da periferia aqui da cápsula, né, do equador da cápsula, de forma que esse líquido que está aqui possa subir. Tá? Essa é a ideia de todas essas técnicas. Se você não fizer isso, você corre o risco de ter, então, a bandeira argentina. Tá? Então, nesse caso que o Fábio mostrou para a gente, o cirurgião teve sorte, que isso não aconteceu, porque ele foi com o trato direto, e ali que acontece realmente, você cravou com o trato, ela já acontece a bandeira argentina rapidamente na sua cara, não dá tempo de fazer nada, tá? É assim que funciona. E é isso, né? Eu sempre falo essa mesma história. O cirurgião, para ser bom, ele tem que ser bom e ele tem que ter sorte também. A sorte nem sempre acompanha a gente, mas tem coisas em que realmente, né, ajuda divina, depende aí da crença de cada um. Mas a gente precisa de algo mais assim, que não seja só, né, as nossas mãos e a nossa inteligência. Tá? Mas a lógica da catarata branca é essa, então, tá? Você tem que, de alguma forma, tirar esse líquido que está atrás do núcleo. Então, por conta disso é que eu faço. Eu entro também do mesmo jeito, né, que o Vitor, com o bisel virado para baixo, entro aspirando, e aí eu faço um pouco de pressão no núcleo, né, de forma a movimentar ele lá dentro, né, querendo que esse líquido, então, saia lá de baixo e suba. Tá? Uma técnica também muito utilizada é da mini Rex, né, ou da micro Rex, em que a gente faz uma Rex pequenininha, aspira tudo, né, tira esse líquido lá de trás e tal, para daí fazer uma Rex maior e continuar a cirurgia. O problema da micro Rex é que se for um núcleo que está realmente sob muita tensão, na hora que você cravar, ele já dá a bandeira argentina, não dá tempo. Por isso, então, que surgiram
essas técnicas de você entrar com agulha, né, já aspirando, tá? Existe uma outra técnica que a gente pode até ver se a gente acha o vídeo depois, em que o cara entra com o faco, sem fazer hex. Ele entra com o faco ativado, no 3, assim, tá? Irrigando, aspirando, refacando. Ele entra no núcleo, no centro do núcleo, direto com o faco, tá? Com o propósito é o mesmo, né, de você já diminuir essa tensão que está ali, essa pressão, e aí depois ele vai literalmente se virar para transformar aquele buraco que ele fez numa hex, tá? Então, por isso que é uma técnica mais complexa aí que pouca a gente usa, tá bom? Acho que é isso. Podemos passar para as questões, então, dos Só uma RPs. dúvida. Estamos no horário. Pode falar, então. A punção, o senhor normalmente tem preferência de fazer pela incisão principal, pela paracentese, ou tanto faz? Normalmente eu faço pela principal mesmo. Ok, fazer pela paracentese, porque você vai manter melhor a câmara, né? Ela vai ficar mais formada, vamos dizer assim. Então, mas como é só uma agulhinha, dá para fazer pela principal sem perder câmara também, né? Desde que você não aperte né, o lado inferior ali da incisão. Perfeito, obrigado. Né? Professor, eu queria tirar uma dúvida rapidinho também. Claro. A gente já viu uns vídeos assim de um pessoal que faz uma capsulotomia com YAG laser antes de entrar com o paciente na sala cirúrgica, nesses casos Sim, de sim. catarata intumescente. O senhor já teve alguma experiência, tem alguma opinião sobre isso? Essa técnica, se não me engano, ela foi apresentada pelo Roberto, lá de Ribeirão, né, de Ribeirão Preto. Robertão gosta bastante dessa técnica. Ele é ex-residente também da Unicamp, tá? Mais velho que eu um pouco. E ele, segundo o que ele fala pra gente, funciona bem também. Não é uma capsulotomia nada, é um furinho só. Ele faz um furinho só com o IAG na cápsula anterior, tá? Meia hora ali antes da cirurgia e tal, espera aquilo drenar um pouco, né? Para depois entrar realmente na cirurgia. Se você está num centro cirúrgico em que tem isso disponível e que isso não vai criar mais complicação do que a solução ali no fluxo de cirurgia, pode ser usada também.